Glória a Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem, o título da nossa mensagem é: Deus exige arrependimento. Deus, nosso Senhor, quer que o homem arrependa-se, que o homem venha a confessar o seu nome como Senhor e Salvador, venha seguir os seus passos, mas que esta pessoa venha arrepender-se, venha arrependido, para que Deus possa operar maravilhas em seu coração. Esse trecho da palavra de Deus aqui nos dá o exemplo, mostrando, portanto, em que naquela época João foi entregue à prisão. Aquele João que mostrava aquele povo daquela época em que era necessário conhecer Jesus, era necessário ouvir falar de Jesus. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui está a palavra onde as pessoas tinham que conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo. Como hoje também, todos temos que nos aprofundar na palavra, conhecer melhor a riqueza da Bíblia Sagrada, que tem aí esse tesouro que é revelado para nós, a saber, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Então Deus exige arrependimento. Em Atos capítulo 17, versículo 30, em seu discurso ateniense, aquele homem que seguia a Cristo, chamado Paulo, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aleluia. Atos 17, 30. Já o homem moderno não mais acredita em ter pecados reais, dos quais ele precise arrepender-se. Ele acredita que Deus perdoa a todos, porque Deus é bom. É isso? Muitas pessoas ficam a comentar assim. Na verdade, olhando o conceito, a palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, Deus é bom demais mesmo. Aleluia. Mas a sua bondade é a realidade do que mostra a Bíblia. A verdade é essa, em que, ironicamente, a cultura moderna rejeita a realidade do pecado e a necessidade de arrependimento. Por quê? Porque ela se vê como iluminada. Na verdade, contudo, a sociedade que não tem senso real desta coisa mostra ser relativamente menos iluminada do que outras. Só que tem um detalhe: Deus ilumina assim como o sol levanta-se para todo e ilumina a todos. Arrependimento é uma questão pessoal. Deus exige arrependimento do homem. Uma coisa pessoal entre você e Deus, individual. A Bíblia deixa bem claro que o homem que peca, esse morre. Porque diz: a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá.
Então há sim uma necessidade de você reconhecer, mesmo participando ou sendo membro dessa sociedade em que nós acabamos de descrever, uma sociedade corrupta, às vezes também com um pouco de fé em Deus, sabendo que Deus é bom, mas é preciso você conhecer, meu irmão, que Deus ele é bom, mas a proposta de Deus é essa, é que ele enviou a Cristo. Esse é o grande amor de Deus revelado aos homens, Cristo Jesus, que foi revelado a essa humanidade. Ele veio, se entregou na cruz e disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí a determinação de Deus, em que vai chegar um tempo que Deus vai cobrar da humanidade, da sociedade, o porquê não terem se arrependidos, o porquê não terem reconhecido Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Quando o apóstolo Paulo teve uma oportunidade, por exemplo, quero mostrar aqui a você, ele teve uma oportunidade de apresentar o Evangelho de Cristo em Atenas, a sede da cultura antiga e a cidade cujo nome era sinônimo de sofisticação filosófica. Ele disse que os atenienses tinham praticado uma idolatria durante tempos de ignorância. Foi o que ele disse, o tempo da ignorância, mas anuncia que todos venham ao arrependimento. Então ele disse que ali todos estavam no tempo da ignorância, não de iluminismo, não eram eles iluminados como pensavam. Nenhuma arte, nenhuma filosofia, nenhuma ciência, nenhuma literatura, nenhuma conquista, nenhum avanço de qualquer tipo que seja compensará a ignorância, a falta de conhecimento de Deus na vida do homem. Nada disso. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ter tudo, mas a falta de conhecimento de Deus lhe leva às trevas exteriores. A alma que não o conhece é um homem ignorante, a Bíblia diz. O tempo que não o conhece é uma era ignorante. Como Salomão argumentou lá em Provérbios 9:10, dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Evangelho é, na verdade, alegres notícias, glória a Deus, e notícias da graciosa salvação de Deus. É mais do que anúncio de boas novas. Glória a Deus. É somente de boas novas para aqueles que responderão obedientemente ao anúncio. E o arrependimento é uma parte importante da resposta exigida por Deus. Para aqueles do Pentecostes, por exemplo, que perguntaram o que deveriam fazer para receber o perdão de seus pecados. Varões galileus, o que faremos para receber o perdão de nossos pecados? Então Pedro respondeu e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, aleluia, para a remissão de vossos pecados, e conhecereis o dom do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Mais tarde nós encontramos também Paulo, que escreveu que Cristo voltará no dia do julgamento. Em chama de fogo virá o Senhor tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, desperte, aceite a palavra. Deus exige de você o seu arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da sua maneira de viver. Volte atrás enquanto é tempo. Confesse o nome de Jesus Cristo. Então, o mandamento para arrepender implica não somente em que o homem precisa mudar seus modos, mas poder fazer isso. A maioria de nós, todos, perde tempo precioso analisando e ainda rebuscando a psicologia de nossos comportamentos. Conforme o que nós vemos, que muitos de nós, com deficiências, estamos interessados em perguntar: como é isso? Como isso começa? O que acontece? Quem é o Pai de Deus? Quem é a Mãe de Deus? Umas coisas que não tem sentido. Meu irmão, arrependa-se. Procure aceitar a Deus. Ele é o único ser de todo o universo. Ele é o princípio e o fim. Ele é o único ser de todo o universo que tem poder no céu, na terra e no inferno, em qualquer lugar. Esse sim tem como perdoar os teus pecados.
Você já se perguntou por que você não tem vontade de ir à igreja? Você é um crente velho, antigo. Às vezes tinha até o pai, a mãe que era crente, a família crente, e você fica tão distante, meu irmão. Você não parou para meditar o que está implicando na sua vida, lhe tirando da presença de Deus? Você tem a ordem dada de Deus e o poder dado por Deus para dizer a Satanás: olha, espíritos malignos, sai dos meus caminhos em o nome de Jesus, porque hoje mesmo eu vou aceitar Jesus. Hoje eu estarei ao encontro do meu Senhor na Igreja Evangélica Missão Pentecostal. Aí sim, com certeza, o inimigo vai sair do seu caminho. Mas se você não usa essa autoridade, se você acha bom pecar, se você está sempre se interessando no vício da cachaça, do cigarro, a sua alma vive triste, você vive com a cara de herege, uma cara trancada, uma cara revoltada. Por quê? Porque vive com o inimigo. Ele implica dizendo: olha, arrepende-te, vem, arrepende-te, confessa o meu nome, porque aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante dos anjos de meu Pai que está no céu. Está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 8 e versículo 9. Para o homem moderno, a coisa central sobre o arrependimento que precisa ser conhecida é esta: devemos afastar-nos de nossas maldades pelo motivo essencial de que elas são pecados contra Deus. É só isso. Porque essas pessoas vivem ignorantemente diante da sociedade, diante de todos, diante de Deus, no seu erro, o seu erro fatal que leva-lhe à morte. Por quê? Porque não acreditam no que Deus pede de você, não aceita o que Deus exige de você. E o que ele pede é que você saia do meio deles. O que ele exige é seu arrependimento. Você deixe de adorar imagem de escultura, você deixe de ser um beberrão, você deixe de andar nas suas fraquezas da carne, como exemplo da idolatria, da feitiçaria, da bruxaria e também do adultério, do homossexualismo, que são coisas terríveis, segundo a palavra de Deus. Davi teve a integridade de orar a Deus, em Salmo 51, 3-4, quando ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, Senhor, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Você não tem que rezar. Se você reza é porque gosta do inimigo mesmo, porque Jesus nos ensinou a orar, não rezar, mas orar. Reza é uma coisa contida ou gravada que está no seu pensamento. A oração é uma coisa espontânea que sai do seu coração, é uma conversa de alegria e de paz diante de Deus, dependendo da sua situação. Então há uma necessidade de você fazer essa diferença, entender que orar é falar com Deus. A reza é desobediência diante de Deus. Acender vela é outra desobediência. Jesus mostra aqui na palavra: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Aí está, você acende vela. Então, por isso é que eu digo: quem é o dono do céu? Pergunta a você. Será que Sebastião é dono do céu? É não. E Maria Esperança é dona do céu? É não. Francisco do Canidé é dono do céu? É não. E quem é? É Jesus. Muito bem. Pois assim como você é dono da sua casa e só entra na sua casa quem você convida, da mesma forma Deus é Deus. Só vai entrar no céu aqueles que são convidados. Então há um convite para você. Qual é o convite? Arrependa-se de seus pecados. Há uma exigência de Deus: arrepende-te. Então, se você arrepende-se, confessa a Jesus, você não vai mais acender vela, não vai rezar, não vai mais adorar imagem de escultura, e ao invés de rezar, você vai orar, ao invés de adorar imagem de escultura, você vai adorar a Deus, e a Bíblia diz lá em João 4:24, que os adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. Então o autoaperfeiçoamento é bom, até onde pedir e até onde poder ir, mas sem a confissão honesta
que temos pecado contra Deus, o autoaperfeiçoamento não é o mesmo que o arrependimento. Por isso, meu irmão, é o que nós te chamamos a atenção. É que você venha ao arrependimento, o que Deus ordena, e seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa cheia da graça de Deus, a andar com a proteção de Deus, a andar de cabeça erguida, sem medo de demônios, sem medo de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, porque tudo isso tem. E se você perguntar, e pega, mas eu lhe digo para você, não pega no crente, não pega naquela pessoa que é lavada no sangue de Jesus Cristo, aleluia. Sabe por quê? Porque ele tem a proteção do Pai. E a Bíblia diz no Salmo 34:7 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e livra e guarda do mal. Venha a Jesus, venha. Você quer ser feliz? Venha a Jesus. Abrace a fé em Jesus Cristo e tenha uma vida de paz em o nome de Jesus Cristo, tá bom? Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós aqui estamos realizando mais um programa que nós podemos levar aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, com esse título que o Senhor exige arrependimento. Pai, toca no coração de cada um, repreende o mal, desfaz a obra do maligno, dá vitória ao teu povo, em o nome de Jesus que nós estamos te pedindo, por mim, pela tua igreja Missão Pentecostal e por todos aqueles que nos ouvem, meu Pai. Pois é no nome de Jesus que eu te peço, em o nome de Jesus nós te suplicamos, em o nome de Jesus nós te agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém.